Oi, pessoal. Vamos começar o segundo episódio do nosso quadro de casos concretos. Hoje a gente tem uma pergunta da Carol, que ela comprou um plano antes de 1998, ou seja, antes da Lei 9656. E a gente vai tirar aqui algumas dúvidas, né, sobre o que fazer se a gente adapta esse plano ou não adapta. O que é adaptar um plano, o que é não adaptar um plano? Adaptar o plano é trazer o plano antigo, para o plano novo, né, com as características de um plano novo e os direitos do plano novo. Então, a gente vai fazer um comparativo e o Rodrigo vai ajudar a gente a tirar algumas dúvidas. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Fabiano? Então, a gente vai tirar a dúvida da Carol. Ela mandou uma pergunta para a gente, para a gente, o que ela pode fazer, né? Ela teve um problema, um procedimento dela foi negado, uma prótese. Ela vai fazer um exame, vai fazer uma cirurgia odontológica e precisava de uma lente. E essa lente não está coberta pelo plano antigo. O que a gente chama de plano antigo é o plano antes de 1998. Então, a dúvida dela é: adapta o plano para ter cobertura essa prótese ou não adapta o plano? Então, aí eu tenho umas perguntas para te fazer em relação, por exemplo, à cobertura, que é esse caso da Carol. Mas é muito interessante isso, né? Porque o plano não adaptado ele tem algumas particularidades. Por exemplo, ele exclui da cobertura casos, por exemplo, de HIV, internação psiquiátrica, órtese, prótese. Quer dizer, à época que eles foram sacramentados, essas coberturas não eram contempladas por esse tipo de plano. E continua assim. Então, essa é uma grande diferença. Hoje, num plano já regido sob a regência, né, da Lei 9656 de 98, você já tem todas essas coberturas dispensadas ao consumidor. Então, no caso dela, realmente, para o plano ser anterior à lei, não vai contemplar essa prótese. É uma das particularidades de exclusão. Então, no caso, ela, em comparação ao plano novo, a essa adaptação... Seria proveitosa. Seria proveitosa, assim, friamente falando, né? Assim, neste não cobre, no outro cobre. Então, no anterior não cobre, porque está lá excluído órtese e próteses, mas no plano novo, se ela adaptasse, seria coberto. Tudo bem. Então, assim, em relação... Outra dúvida que ela tem é em relação ao cancelamento. Como é que se dá esse cancelamento no plano dela, né? E como se daria esse cancelamento no plano novo? Na hipótese de cancelamento, o leque é muito mais aberto no plano não adaptado. Quer dizer, ele pode ser cancelado em qualquer das hipóteses. Assim, por exemplo, um caso, por exemplo, de inadimplência, que é uma realidade no plano adaptado, né? Que a operadora só pode cancelar efetivamente o plano se depois de um determinado período, claro, tem que ser notificado, vai depender do tipo de contratação, mas ela não pode automaticamente cancelar por melhor que lhe convier esse cancelamento. Então, há mais proteção. Por sua vez, no plano não adaptado, esse cancelamento ele é mais irrestrito. Né? Vai seguir o contrato. Ele se opera exatamente como o contrato dispuser. Então, nesse caso, ela tem que verificar as cláusulas do contrato. Tem direitinho o que está... E no outro caso, que eu digo, ela adaptando o plano, aí vai seguir as regras... Traria mais conforto. As regras da ANS, que é um pouco mais cauteloso, né? O processo de cancelamento das operadoras para os beneficiários. E em relação à portabilidade, se ela quiser portar esse plano para um plano no esse plano não cobre órtese e prótese, mas eu não quero adaptar, pode isso? Ótima pergunta também. Na questão da portabilidade, eles não contemplam essa possibilidade. Então, quer dizer, a portabilidade ela só vai acontecer de fato com o plano adaptado. Aqueles anteriores ali, 9656 de 98, não ostentam essa possibilidade de se fazer a portabilidade. Mas tudo isso que a gente está falando aqui, dessas vantagens e desvantagens, há de se ressaltar que ambos estão contemplados, e esse é o mais importante, é o recado que tem que ser dado a todos, ambos estão contemplados pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, não obstante não existir
cláusula autorizando prótese, órtese, isso aí, por exemplo, já está simulado pelo próprio tribunal aqui do Rio de Janeiro. Se estiver envolvendo uma cirurgia, o plano é obrigado É aquela súmula que fala de que a órtese e prótese tem que estar ligada ao ato ao cirúrgico, não ato é isso? cirúrgico. Então, assim, independentemente de qual seja o plano, ele vai ser, sim, obrigado a dispensar aquela prótese, aquela órtese ao consumidor. Entendi. Então, no fim das contas, a Carol não precisa, se ela não quiser, adaptar o plano. Ela não precisa, se ela não quiser. Muita gente faz isso. Às vezes, para algumas pessoas, se torna mais vantajoso, porque você, às vezes, evita uma briga que pode até redundar numa briga judicial, né? Uhum. Às vezes, você entabular isso com plano, às vezes, não fica fácil e pode ser vantajoso adaptar desde logo. Mas quem não quiser vai ter o suporte importantíssimo do Código de Defesa do Consumidor, para ambas as hipóteses. Pô, que bom. Então, a decisão tem que ser estratégica e personalizada, né? Sem Cada dúvida. caso, né? Cada um caso. Mas, Inclusive, nessa questão do reajuste, por exemplo, no plano não adaptado, ele é muito mais. Ele obedece ao que está escrito ali no contrato. Quer dizer, você tem aquelas faixas que a gente vê no adaptado, a gente não, aquelas faixas etárias, né? você À tá... medida que a pessoa ficando mais velha, o plano vai gradativamente aumentando, ela é muito mais drástica no plano não adaptado, né? Isso está tendo até aquela discussão, né, Exatamente. Embora sobre isso o tudo agora. Estatuto do Idoso. Isso. Enfim, isso acho que a gente pode falar até num outro episódio, porque Aprofundar, mas em linhas gerais, o que foi decidido já em instância superior é que o idoso ele não pode ser discriminado em função da sua idade. Então, aqueles maiores de 60 anos, eles não podem sofrer mais reajuste. Então, isso vai valer mais uma vez. Isso vai valer também para o plano adaptado e o não adaptado. que bom. Então, assim, para a gente terminar nesse bate-papo, nesse episódio, vamos falar um pouquinho sobre a conclusão e a recomendação que a gente pode dar para a Carol, né? A ponderação que a gente teve aqui, né, com esse papo com o Rodrigo, é que tem que ser estratégica, né, e personalizada, dependendo da pessoa que... Exatamente, as condições contratadas. Elas às vezes têm uma questão, até a gente não falou, mas em relação ao preço, né, ao valor Sim. cobrado, que pode ser determinante na tomada de uma decisão. Às vezes, o que ela ostenta agora nesse plano atual, adaptando ele à realidade da nova lei, pode ser que ele sofra alguma alteração que para ela não seja interessante. Então, há de se ter uma ponderação de interesse em o que ela tem hoje e o que ela poderia ter. Sim, essa questão do preço é sempre importante, né? Porque Sem tem dúvida, porque a pessoa tem um sente no percentual bolso. de 20% em cima do valor Exatamente. da que paga, e geralmente, pela nossa experiência, a gente vê que as pessoas com plano antigo sempre pagam bem menos bem menos. apesar do reajuste, não ser o reajuste da ANS, ser um reajuste né, que é controlado pela ANS. Algumas operadoras têm um TAC. Aí a pessoa tem que ver Que é o caso concreto, sim. qual operadora se está dentro do TAC, e é sempre bem próximo o reajuste ao valor anual do reajuste anual da ANS. Que acaba sendo mais vantajoso, né? Sim, sim. E acho que aqui outra coisa que a gente, né, pode perceber, você já falou, os contras da adaptação, é a questão do reajuste, né, que pode ser um ponto inicial, que são esses 20 e pouquinhos por cento, né? E aí a gente também já falou que no caso de pessoas que estão distantes dos 59 e diante da situação do STF, não é recomendado adaptar o contrato por hora por conta dessa incerteza jurídica, né, que a gente ainda tem sobre esse tema. Embora tenha sido emanado, né, da maior instância, né, do nosso judiciário, a gente há de se ver como é que isso vai se comportar nas instâncias inferiores, mas a tendência, sim, é claro que a gente está falando aqui de Brasil, né? Eu sempre gosto de fazer essa ressalva que a gente vive um cenário assim não muito claro sobre quais os desdobramentos de uma decisão, mas hoje há de se ter segurança em dizer que o reajuste a partir de 59 anos ele não vai preponderar, tendo em vista o julgamento. Então é importante a gente falar essa questão dessa nova decisão, né, emanada da instância do tribunal mais
alto, né, do nosso país, porque essa discussão ela acabou acontecendo com o rol de procedimentos da ANS. A gente teve uma decisão do STJ, uma decisão bastante polêmica, que ela foi exarada logo depois da pandemia, dizendo que o rol era assim, taxativo, mas ela elencava hipóteses que essa taxatividade poderia ser quebrada. Então era assim, digamos que era um rol taxativo mitigado, né? O próprio STJ elencou critérios para que você pudesse suplantar esse rol. Pois bem, em seguida veio o advento da lei, né, da autoria lá do Romário, e que, embora ela não fale que o rol seja exemplificativo, a lei não traz essa palavra no bojo da lei, né? O entendimento é que seria, de fato, exemplificativo. E aí a gente teve uma decisão do Supremo, recente agora, dizendo que, de fato, ele é um rol que ele pode ser, sim, flexibilizado. Aí o Supremo elencou outras hipóteses, pré-requisitos que devem ser preenchidos para que você pudesse quebrar a rigidez desse rol de procedimentos. Então, hoje, sim, a gente pode afirmar que esse rol ele não é um rol taxativo, ele é um rol que pode ser flexibilizado desde que o consumidor atenda, né, a determinados pré-requisitos elencados nos julgados do STF. Perfeito. Então, assim, para a gente terminar, na verdade, a gente precisa fazer um estudo, né, caso a caso, tem que procurar um advogado Sim. especializado, analisar seu contrato, Isso. ver os pós e contras, ver se vale a pena você adiantar uma adaptação por conta de reajuste ou não, ou se você tem mais de 60 anos, Isso. aguardar esse julgamento. Enfim, o caso tem que ser bem estudado, né, e personalizado, como a gente já disse. Eu acho que aí a gente finaliza por aqui esse nosso quadro e vamos aguardar aí as perguntas para o nosso terceiro episódio. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.